Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter nossa aula de matemática 1, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto estudado na aula passada. Na aula passada a gente viu fração parte 1 e hoje nós iremos ver fração parte 2, ok? Mas antes da gente iniciar, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha e um livro didático, para ele servir como base durante nossa aula e a gente ter todo o suporte necessário. Como eu havia falado, nossa aula hoje é de fração parte 2, certo? É importante que tenham assistido a parte 1. E dando continuidade ao que a gente estava estudando na aula passada, hoje a gente vai ver alguns pontos. O primeiro ponto que nós iremos estudar hoje é a simplificação de frações, certo? O ato de simplificar, eu vou reduzir a minha fração a valores menores. Por exemplo, eu tenho 12 sobre 42. Como eu poderia reduzir, como eu poderia simplificar essa fração, tornar ela com numerador e denominador com valor menor. Para mim fazer isso, o principal passo que vocês precisam anotar aí, qual é o principal erro que eu nunca posso cometer, o que é que eu sempre tenho que fazer quando eu estiver simplificando uma fração. Eu tenho que lembrar que para me simplificar uma fração, eu vou usar um divisor em comum, porque a minha fração, ela significa um número só. Então, minha fração 12 sobre 42 avos, 12/42 avos, ela significa apenas uma coisa. Não é o 12 sozinho e o 42 sozinho. É o 12 e o 42 juntos significam algo. Por isso eu vou usar o numerador, o divisor em comum, perdão. O que significa isso? O número que eu utilizar para dividir em cima, eu tenho que utilizar para dividir embaixo. Através da divisão, a gente vai reduzindo esse número. Só que tem que ser um divisor em comum, certo? Qual é o divisor em comum entre o 12 e o 42? Nesse caso, é o 2, porque o 2 ele divide o 12 e o 2 também divide o 42. 12 dividido por 2, 6. 42 dividido por 2, 3. Agora eu tenho 6 sobre 21. O 6 é divisível por 2. Então eu posso dividir por 2, mas aí eu vou olhar para o 21. O 21 é divisível por 2? Ele não é divisível por 2. Então eu não posso dividir nem o de cima nem o de baixo por 2, porque um deles não é divisível. Tem que ser pelo mesmo divisor. Vou continuar pensando qual é o outro divisor que eles têm em comum. O 3, o 6 é divisível por 3 e o 21 também é divisível por 3. 6 dividido por 3, 2. 21 dividido por 3, 7. Agora eu encontrei 2 sobre 7. Tem algum número que divide o 2 e divide o 7? Não. Por quê? Porque o 2 só é divisível por 2 e o 7 só é divisível por 7. Então, eles não têm nenhum divisor em comum. Então, eu não posso mais simplificar. Então, eu paro aqui. E o que é que significa? Que 2 sobre 7 é a mesma coisa que 12 sobre 42. Só que eu escrevi agora de uma forma simplificada. Se eu dividisse 2 por 7... Se eu dividisse 2 dividido por 7, daria 0,2857, um monte de outros números. E se eu dividisse o 12 dividido por 42, também daria o mesmo número, 0,2857 e várias outras coisas. O que isso significa? Que 12 sobre 42 é a mesma coisa que 2 sobre 7. Agora, esse exemplo aqui para a gente fazer junto, para a gente simplificar. 45 sobre 80 avos. Como eu simplificaria essa fração? Vamos lá resolver juntos. Primeiro passo aqui, eu vou escrever a nossa fração, que é 45 sobre 80. Para me simplificar, tem que ter, vou até escrever aqui, um divisor em comum. Divisor em comum. Agora vamos dar uma olhada aqui, como é que eu vou fazer essa simplificação.
O 80, ele é um número par, então ele é divisível por 2, mas o 45 não é divisível por 2. Então, qual é o número que divide o 45 e também divide o 80? A gente vai ver que é o 5, porque 45 é divisível por 5 e o 80 também é divisível por 5, então eu posso usar o 5. 45 dividido por 5, eu vou encontrar 9. E 80 dividido por 5 vai ser igual a 16. Ainda tem algum número que divide o 9 e divide o 16 ao mesmo tempo? O 9 ele vai ser divisível por 3 por 9. E o 16 ele é divisível por 2, por 4, por 3, por 2, por 4 e por 8. Certo? O 16 é divisível por 2, por 4, por 8 e pelo próprio 16. E o 9 por 1, pelo 3 e pelo 9. Então, eles não têm divisor em comum. Então, eu paro a simplificação aqui. Não tem mais nenhum divisor em comum. Então, 45 sobre 80 é a mesma coisa que 9 sobre 16, certo? Agora, vamos dar continuidade. Dando continuidade, hoje nós vamos ver as 4 operações envolvendo frações: a adição, a subtração e a multiplicação e divisão. Vamos começar pela adição. Como é que eu vou resolver uma adição? Prestem atenção nos passos. Eu vou ensinar utilizando esse nosso primeiro exemplo. 3 quartos mais 5 sextos, certo? Como a gente resolveria a adição entre essas duas frações? Prestem atenção que aí eu vou dizendo os passos a passos que vocês vão utilizar para resolver qualquer adição envolvendo frações, certo? Primeiro, a gente vai ter aqui essas duas frações para efetuar a adição. 3 quartos mais 5 sextos. Prestem atenção. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro passo, antes de tudo, é fazer o MMC, que a gente já aprendeu, dos denominadores. A gente vai fazer o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores que a gente encontrou, que a gente tem? O 4 e o 6. Então, a gente vai fazer o MMC do 4 e do 6. Qual é o menor divisor possível que divide? O 4 é divisível por 2 e o 6 é divisível por 2. Então, o menor divisor possível é o 2. 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Quem é ainda o menor divisor que eu posso utilizar? Continua sendo 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 é divisível por 2? Não. Então, eu repito. Quem é o menor divisor agora? O 3. 1 dividido por 3, eu repito. 3 por 3, 1. Agora eu encontrei 1 e 1 desse lado, significa que meu MMC encerrou. E como eu sei o valor final do meu MMC? Eu multiplico os menores divisores encontrados. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, certo? Então, nosso MMC é 12. O que significa isso? O nosso 12, o nosso resultado do MMC, ele vai ser o denominador, sempre. Ele vai ser o denominador do resultado. Como assim? 12 não é o resultado do MMC? Então, o resultado dessa soma, o denominador vai ser 12, certo? Agora, prestem atenção, fiquem atentos nessa parte. Quando eu descobrir quem é o denominador, eu vou ter que fazer uma regra que é o seguinte: denominador divide denominador. E o resultado eu multiplico pelo numerador. Como assim? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4. Denominador dividido por denominador. 12 dividido por 4, 3.
O resultado eu multiplico pelo numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Coloco o sinal de adição normal e vou fazer agora a mesma coisa com a outra fração. 12 dividido por 6, que é 2. 2 vezes 5, que é 10. Certo? Só repetindo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Agora desse outro lado. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Agora eu vou efetuar a adição. Eu repito o denominador, que é 12, e efetuo a adição. 10 mais 9, 19. O 19 e o 12 tem algum divisor em comum? Não. Então, não dá para me simplificar. Então, meu resultado final é 19 sobre 12, certo? Então, relembrando os passos, primeiro fiz o MMC dos denominadores. Depois que eu fiz o MMC dos denominadores, o resultado virou o denominador resultante da resposta. Depois eu efetuei a divisão denominador com denominador e multipliquei com numerador. Depois efetuei a adição e obtive a fração final, certo? Agora eu vou apagar para a gente dar continuidade aqui à nossa aula. Esse segundo exemplo aqui, que é 1/4 mais 3/8 mais 5/10, eu quero que vocês resolvam baseados no que eu fiz no primeiro exemplo. A única diferença aqui é que vai fazer o MMC de 4, 8 e 10. O resultado vai ser o MMC resultante, que vai ser dividido por 4 multiplicado por 1, mais dividido por 8 multiplicado por 3, mais dividido por 10 e multiplicado por 5. Eu quero que vocês pratiquem o que fizemos aqui nessa outra fração. Dando continuidade, agora nós iremos falar sobre a subtração, que a gente vai trabalhar aí, com 3/4 menos 1/9. Como a gente resolveria essa questão? A adição e a subtração, elas são extremamente parecidas. Então, os passos, eles são os mesmos. A única diferença é que no lugar do mais, eu vou ter o menos. Como assim? Vou colocar aqui as frações envolvidas. 3/4 menos 1/9. O primeiro passo continua sendo o MMC. O MMC de quem? O MMC dos denominadores. Que nesse caso é o 4 e o 9. Quem é o menor divisor possível aqui? É o 2. 4 dividido por 2, 2. O 9 é divisível por 2? Não. Então, eu repito. Continuo. 2 novamente é o menor divisor. 2 dividido por 2, 1. O 9 não é divisor. Eu repito. Agora, quem é o menor divisor possível? O 3. 1 eu repito. 9 dividido por 3, 3. Continua sendo 3. Repito, 1. 3 dividido por 3, 1. Encontrei 1 e 1 desse lado, significa que meu MMC encerrou. Agora, para me saber o resultado do MMC, eu efetuo a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, que é igual a 36. Então, nosso MMC é 36. E o 36, ele vai ser o quê? Ele vai ser o denominador do resultado, que nem na adição. Então, o denominador do resultado de 3/4 menos 1/9 é 36. Vou fazer a mesma coisa. É 36, denominador dividido por denominador, multiplicado por numerador. Então, é 36 dividido por 4, que vai ser igual a 9. E 9 vezes 3, que é igual a 27. O sinal de menos. E vou fazer a mesma coisa desse lado.
Divide denominador com denominador. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1, 4. Agora eu vou efetuar a subtração. Eu vou repetir o denominador, que é 36, e efetuar a subtração de 27 menos 4, que vai ser igual a 23. Tanto 23 como 36 são divisíveis por 3. O 23 e o 36, eles não possuem um divisor em comum. Então, eu não posso simplificar a minha fração. Então, o resultado final é 23 sobre 36. Seguindo a mesma lógica da adição, eu quero que vocês efetuem essa daqui com os mesmos raciocínios que a gente resolveu essa, certo? Primeiro o MMC, depois o resultado do MMC vira o denominador da resposta e vocês vão fazer as operações. Denominador divide denominador, multiplica por numerador. Vou fazer isso para as 3 e efetuar a subtração, certo? Dando continuidade, a gente vai agora trabalhar com a multiplicação. A gente vai efetuar a multiplicação de 2/3 vezes 5 quinzeavos. E a gente vai resolver primeiro essa multiplicação e a outra vocês resolvem, certo? Seguindo a mesma lógica. Vamos aqui entender como é que a gente vai resolver isso. A multiplicação, ela é bem mais fácil do que a adição e a subtração, porque não vai envolver MMC, nem muitas operações ao mesmo tempo. Como é que vai funcionar? Numerador vezes numerador vai ser igual ao numerador. E denominador vezes denominador vai dar origem a um denominador. Como assim? 2 vezes 5, 10. Pronto, achei meu numerador. 3 vezes 15, que vai dar 45, é o meu denominador. O 10 e pronto, eu já resolvi a multiplicação. Agora eu vou só simplificar. É só eu multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O 10 e o 45, dá para me simplificar? Dá, porque todos dois são divisíveis por 5. Então, eles têm um divisor em comum. Então, 10 dividido por 5 e 45 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. 45 dividido por 5 é igual a 9. O 2 e o 9 têm algum divisor em comum? Não. Então, eu terminei a simplificação. Então, a multiplicação de 2/3 vezes 5 quinzeavos é igual a 2 sobre 9. Agora, vamos dar continuidade. Seguindo o mesmo pensamento, dessa aqui que eu resolvi, vocês vão resolver esse segundo exemplo, ok? E agora nós iremos falar sobre a divisão de frações. Ela também chega a ser mais simples do que a adição e a subtração, que é onde tem mais passos, e também precisa ter alguns passos a serem seguidos. Como assim? Vamos aqui observar. Vou pegar o exemplo que tem lá no slide, que é 2/5 dividido por 3/4. Como é que eu vou efetuar a divisão? O primeiro passo, eu vou escrever até aqui embaixo, ó. O primeiro passo é repete a primeira fração. Quem é nossa primeira fração? 2/5. Eu vou repetir. É o primeiro passo que eu faço. O segundo passo, troca a divisão pela multiplicação. Aonde tinha divisão, eu vou colocar multiplicação. Então, o primeiro passo, eu repeti a primeira fração. O segundo passo, aonde tinha divisão, eu botei multiplicação. Agora, o nosso terceiro passo. O terceiro passo é inverte a segunda fração. O que é inverter a segunda fração? O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Como é que a gente vai inverter? O 4 não estava embaixo, ele agora fica em cima. O 3 não estava em cima, agora ele fica
fica embaixo. Então, primeiro passo, repete a primeira fração. Segundo passo, troca a divisão pela multiplicação. Terceiro passo, inverte a terceira fração. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Depois, eu vou efetuar a multiplicação normal. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. O 8 e o 15 não tem nenhum divisor em comum, então eu encerrei a minha divisão. Então, 2/5 divididos por 3/4 é igual a 8/15. E assim a gente encerrou nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola e o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, para acompanharem as nossas aulas e rever quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para que vocês possam ter acesso às agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado e entendido nossa matéria. Qualquer dúvida, podem me procurar e até a nossa próxima aula.